Agora vamos falar de um assunto que não é tão legal, não é tão bom assim quanto falar de Copa do Mundo, de mulheres que estão curtindo a vida, mas também a gente vai tentar trazer justamente a realidade que não é tão apavorante quanto algumas pessoas ou possam estar imaginando ou algumas outras que querem acreditar. Tem mais uma onda aí de contaminação de Covid. A gente convidou a Juliana Demarque, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajeado, para falar sobre o aumento de casos de Covid-19 na região, especialmente falando de Lajeado. Justamente no dia em que foi divulgado, na verdade a resolução foi aprovada ontem, né, mas a diretoria da Anvisa determinou a obrigação, a volta do uso de máscara para conter a disseminação da doença da população que utiliza os ambientes de aeroporto e também dentro dos aviões. Então, 3 meses atrás tinha sido revogado isso e agora volta a acontecer, por enquanto em aeroportos e aviões. Será que nós teremos que usar as máscaras novamente? A gente está sabendo que tem muita gente se contaminando, mas é importante também, né, Juliana, sabermos da gravidade, está resultando em internações, em mortes, porque muitos falavam lá no início que a gente vai ter que talvez conviver, assim como gripe, assim como outras doenças. Será que é mais ou menos por aí? Tudo bem? Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Já que não somos esposas, né, de jogadores de futebol, nem fomos convocadas para a seleção, então vamos conversar um pouquinho. O que a gente tem percebido, sim, é um aumento de casos. Isso já vem repercutindo o que a Europa viveu há um tempo antes. Então, normalmente, as curvas de contaminação acontecem aqui no Brasil depois da experiência da Europa, e isso é importante, é positivo, porque conseguimos avaliar de que forma o vírus tem se comportado, ou as suas variantes, ou alguma sublinhagem que a gente diz, e pensar em estratégias. O que a gente tem observado agora é um aumento de número de casos e está vinculado a BQ1, né, que é uma sublinhagem da variante Ômicron. Então, não é uma nova variante, é sim uma alteração da variante Ômicron que a gente tem observado e não tem repercutido até o momento em internações, em casos mais graves da doença, em busca aumentada pelos serviços de saúde. Os casos, sim, têm aumentado, mas até o momento dentro de quadros muito leves, né? Até o momento em quadros muito leves, mas quando se olha para frente, se faz uma projeção, preocupa, não? Acho que vai ficar assim mesmo? Ou ali na frente vai ter um reflexo um pouco mais grave? Sempre é tudo muito novo, né? A gente tem observado como as ondas têm se comportado e como eu já coloquei, a gente se baseia muito no que tem acontecido na Europa ou nos outros países. Na Europa, o vírus ele fez uma contaminação, fez um período de aumento de número de casos e acabou estagnando novamente sem uma repercussão maior. Porém, os cuidados eles devem ser observados, principalmente pacientes sintomáticos não circularem ou circular com os cuidados. A vacinação é importante, a gente tem a vacinação disponível, então complementar o esquema vacinal conforme a faixa etária preconizada. Esses cuidados eles devem ser mantidos e intensificados. Quanto à obrigatoriedade do uso de máscara em larga escala, como a gente tinha, ainda é cedo, né? Cedo para que a gente possa falar que será necessário. Precisamos observar, ver de que forma esta nova onda de contaminação vai se comportar efetivamente aqui no Brasil. Dá para dizer que a tendência é que se repita o que aconteceu na Europa, e que aqui também seja um período curto para que depois fique na estagnação também e que a gente volte a ter uma vida, se não normal, como a gente estava tendo até dias atrás? Acredito que sim. Acredito que o vírus ele vai se comportar de uma mesma forma. É o papel do vírus fazer esses ciclos. O vírus ele, é uma estratégia de sobrevivência, então ele tem que fazer essa circulação, ele vai contaminar um número maior de pessoas, até como uma estratégia de sobrevivência. E o objetivo tanto da vacinação quanto dessas outras medidas de cuidado é justamente reduzir essa circulação viral e evitar o surgimento de novas variantes, né? Então, qual seria esse período que nós vamos passar agora? Estamos no início normalmente, dele, né? a gente começou a perceber um número do aumento de casos a partir do dia
13, 14 agora do mês de novembro. 10 né? dias já, então. Isso, estamos em 10 dias. A gente vai ter uma resposta, se isso realmente vai se transformar numa onda grande, com uma repercussão maior, nas próximas 2 semanas. Acredito que em 2 semanas, ou no máximo em 3 semanas, a gente já vai ter um panorama mais estabelecido. Seja para uma eliminação não, porque a gente não vai fazer eliminação viral, mas para uma diminuição da circulação viral, ou se tivesse potencial de agravamento, que acreditamos que não, baseado no que tem acontecido nos países da Europa. Esse aumento dos últimos dias, ele representa quanto? É difícil a gente falar em porcentagem quando a gente estava com um número praticamente zerado de casos, né? Então, se a gente for pensar que estávamos com 2 ou 3 casos e hoje temos 40 casos em Lajeado, é uma proporção muito grande. Então, a gente não trabalha nesse momento, quando tem um número pequeno, com proporção, e sim com avaliação desses casos. A gente vinha desde da metade de setembro com menos de 10 casos ativos sempre, né? Chegamos a ter um momento onde, até uma nova notificação, não tínhamos mais nenhum caso ativo. E depois, novamente, fomos aumentando 9, 8, 11 casos e passamos agora a ter 42 casos ativos. É um aumento proporcionalmente considerável, mas dentro de gravidade, de número absoluto de casos, ainda é um número que a gente vem trabalhando como tranquilo por hora. Vamos lá para internações, então, porque são 42 casos ativos. Já tivemos internações, as pessoas estão precisando de um cuidado maior ou estão sendo sintomas leves? Nenhuma internação, são sintomas leves, nenhuma repercussão ainda no aumento de busca de atendimentos, nem nos serviços de urgência do município, pronto atendimento, pronto socorro, não houve um aumento de demanda quanto à busca por atendimentos. Lajeado não tem um caso internado desde o final de agosto, então o último caso positivo para a Covid teve alta no início de setembro, da mesma forma quando foi o nosso último óbito, que foi em torno do dia 24 de agosto, se não me falha a memória, e também não tivemos internações. Hoje o HBB tem uma internação, não está em leito de UTI, um paciente positivo para a Covid de um outro município que internou hoje. É uma pessoa idosa de 91 anos que internou hoje. Então, é a única internação que temos hoje no Hospital Bruno Bordo, que é de Encantado. E a recomendação para quem testa positivo é a mesma de antes? Fica 1 semana, 2 semanas em isolamento? O que tem sido o diagnóstico desses pacientes? Hoje, a orientação de isolamento ela é só para o paciente, então, confirmado. Seus contactantes e os seus familiares não precisam mais ficar em isolamento junto com o paciente positivo. O paciente positivo deve cumprir um isolamento domiciliar de 7 dias agora. Estando sem sintomas, há 24 horas, ele está liberado para suas atividades normais, com a recomendação do uso de máscara por pelo menos mais 3 dias. Então, são 10 dias de cuidado quanto à contaminação. 7 dias em isolamento domiciliar e 3 dias com o uso da máscara. Isso pode mudar? Claro, isso pode mudar. Claro, desde que ele esteja sem nenhum sintoma. Mantendo os sintomas, mantém-se a orientação do afastamento. E os seus contactantes, os seus familiares, a orientação é que eles mantenham as suas atividades, mas fazendo uso de máscara também. Se mora na mesma casa, usa máscara e passa o álcool em gel, enfim. Higienização das mãos, ambiente ventilado, isso são recomendações que a gente mantém sempre, né, como cuidado para qualquer transmissão viral. Então, essa subvariante da Ômicron, né, a BQ1, ela tem características diferentes? Os sintomas que a pessoa tem depois de ser contaminada são os mesmos de antes ou tem algo diferente? Os sintomas, eles não alteram. O que a gente tem percebido, então, como ela é uma modificação da variante, a capacidade que ela tem de fazer uma contaminação mais rápida, né, que a gente vinha numa transmissão mais lenta, então ela faz uma contaminação mais rápida por ter essa modificação, mas a questão de sintomas, eles vêm se mantendo da mesma forma, né? Febre baixa, muito sem febre, dor de garganta, às vezes só uma irritação de garganta. Então, são quadros muito leves, mas não tem um padrão diferente do que a gente vinha observando.
Além desses cuidados, Juliana, você disse que a máscara, de uma forma geral, a princípio, não vai ser uma recomendação. Mas postos de saúde, hospitais, vai ser obrigatório de novo? Você acha que vai ser preciso por conta dessas contaminações ou, por enquanto, também segue normal? Como eu coloquei, é muito cedo ainda. A gente não tem nada a nível de ministério, nem a nível de estado, além da recomendação para o uso de máscara. Então, nesse momento, a gente orienta para que os pacientes que estejam sintomáticos, ao circularem, façam o uso de máscara. Os seus contactantes também façam o uso de máscara, com o objetivo de cortar ali a barreira de transmissão. Mas a obrigatoriedade ainda é cedo para a gente pensar que ela vai ser novamente determinada. Os profissionais da saúde, muitos deles, por opção, seguem fazendo uso da máscara. As máscaras estão disponíveis e muitos profissionais aderiram isso como uma rotina e seguem fazendo uso da máscara dentro dos estabelecimentos de saúde, mas por hora como recomendação, como obrigatoriedade a gente ainda não tem. Questão de vacinação, como é que estamos? Você já falou que temos disponibilização nos postos de saúde, mas as pessoas estão procurando, com essa nova onda começaram a procurar mais, estamos atrasados? Estamos bastante atrasados. A gente observou um aumento bem importante na procura agora, depois dessa vinculação do aumento do número de casos. As pessoas passaram a buscar mais, então a gente está atrasado principalmente com o primeiro reforço da população até 40 anos e com o segundo reforço da população de 40 anos ou mais. Que hoje a gente Seriam tem... terceira e quarta doses. Seriam terceira e quarta dose, que hoje os esquemas, conforme a faixa etária, eles têm 3, 2 ou 4 doses, dependendo da faixa etária. Também está disponível já desde a sexta-feira, mas com uma procura muito baixa, inclusive com um único agendamento até o momento, a vacinação para crianças de 6 meses a 2 anos. Então, as crianças que têm comorbidades, que são aquelas comorbidades já conhecidas, pulmonares, cardiológicas, enfim. O município recebeu 130 doses para estas crianças, mas até o momento a gente recebeu um único agendamento. É feito o agendamento em função do número de doses disponíveis, da validade do frasco, e como a procura ela é muito baixa, a gente está fazendo por agendamento. E as vacinas são em quais postos? Na unidade central. Nesse momento, as vacinas elas estão vinculadas apenas à unidade central, justamente para otimizar as doses, tendo em vista a baixa procura. Então, havendo um aumento maior de procura, será pensado na necessidade de ampliar também a oferta em outras unidades. Nesses dias que tem aumentado casos, vocês perceberam algum reflexo no aumento da procura por vacina? Nos últimos 15 dias, a gente percebeu um aumento pela procura da vacina. A gente vinha fazendo em torno de 10, 12 doses por dia de vacinas Covid. A gente passou a fazer 40, 50 doses. Então, a população está buscando os reforços a partir do momento da vinculação do aumento do número de casos. Vocês têm algo mais sobre Covid, Gabi? Aproveitar então a presença da Juliana Demarque, que é a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajeado. Dias atrás ela veio falar sobre dengue, E ela deu uma sugestão que eu fiquei apavorado. Eu falei, não, mas aí é porque os bichos vão nos pegar, que tinha que passar o repelente por cima da roupa. E como é que tá a dengue aqui em Lajeado? A varíola dos macacos também não se fala mais, tivemos alguns casos, Como é que tá? Não estava na pauta, Não. Mas enfim, vamos lá. Varíola dos macacos, então, a monkeypox. A gente tem um caso em investigação, confirmamos 2 casos até o momento. Tivemos em torno de 6 casos suspeitos da varíola dos macacos, 2 confirmados, 1 agora em investigação. Então, hoje de manhã, fizemos a coleta da amostra ontem, hoje de manhã encaminhamos. Um quadro leve, a princípio, sem necessidade de internação, mas que está sendo observado. Quanto à dengue, sim, o Aedes aegypti ele tem essa capacidade de picar por cima da roupa, então a orientação é que se faça uso de repelente também por cima da roupa. A gente sabe que o repelente é algo novo, a gente não tem por rotina utilizar, mas é importante. Nós tivemos uma boa notícia agora, mas isso não pode repercutir em diminuição dos cuidados. A última análise feita agora de infestação, agora em novembro, início de novembro, ficou com uma infestação menor do que a gente tinha no inverno. Então, no inverno, nosso índice ficou em 2,1, agora ficou em menos de 1, o que é considerado um nível baixo de infestação. Boa notícia, o que então. É bem positivo.
que continue nesse formato, que a gente continue conseguindo eliminar essa proliferação do mosquito. São 9 casos em investigação, 2 aguardando o resultado de coleta e 7 aguardando, então, ainda para fazer a coleta. Não temos positivado casos de dengue agora no último mês, desde a metade do mês de outubro. Não temos positivado casos de dengue. Por hora, uma situação tranquila. Com a chegada do verão, muda alguma estratégia de prevenção? A gente intensifica as ações, elas acontecem o ano todo, né? Os agentes e as orientações, elas se mantêm, as visitas se mantêm o ano todo, mas com a chegada do verão, onde a gente sabe que aumenta a proliferação, intensificam-se as visitas, as campanhas de orientação, a mobilização da comunidade para que nos deem esse suporte de controle. A aplicação dos produtos, né, de acordo com os protocolos do Ministério, seguem dentro já de um caso suspeito, a gente não precisa aguardar a confirmação de um caso para fazer esta aplicação, e isso vem se mantendo e agora de forma mais intensa. Muito bem. Alguma coisa que seria importante destacar que a gente não perguntou, Juliana? Não, a princípio eu acredito tudo abordado. A vacinação ela está disponível. Então, as crianças que se enquadram nessa faixa etária de 6 meses a 2 anos com comorbidades, a vacinação contra a Covid está disponível. O agendamento através do telefone 3982-1235. Então, as meninas têm uma agenda bem ampla, inclusive com horários alternativos, né, para os pais que não conseguem levar as crianças em horário comercial, e esta organização para que a gente consiga vacinar essas crianças. Muito obrigado pela presença. Acho que a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, né, depois dessa conversa aqui com a Juliana. Questão da Europa, a questão de termos mais contaminação, mas também não termos, por exemplo, pessoas de Lajeado internadas, uma pessoa da região internada aqui no Hospital HBB, mas não na UTI também, então uma situação bem mais tranquila do que outrora. Juliana Demarque, muito obrigado pela tua presença aqui. Agradeço a oportunidade, sempre um prazer.